Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós estamos a poucos dias das eleições, um momento super importante para a democracia brasileira, para a vida de todos nós. E vamos continuar, então, analisando as tendências eleitorais, que já iniciamos no programa anterior, convidando o Josué Medeiros, que nos brindou com a sua presença no último programa, para continuar essa análise da conjuntura política e das eleições. O Josué Medeiros é cientista político, é doutor em ciência política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e por Paris III, é professor adjunto do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, entre outras responsabilidades, é também coordenador do Observatório Político e Eleitoral. Então, bem-vindo novamente, Josué, para estar com a gente, para partilhar a sua reflexão sobre esse momento político tão delicado. Eu queria começar perguntando a você, Josué, sobre essa recente pesquisa do IPEC, que saiu ontem, né? E que nos traz umas informações bastante importantes. Como é que você vê o resultado dessa pesquisa? Bom dia, Silvio. Bom dia a todo mundo aí que nos assiste, seja em qualquer lugar aí do país. É um prazer estar com você de novo, falando aí dessa reta final das eleições e dando continuidade ao nosso papo da semana passada. Bom, essa pesquisa do IPEC que saiu ontem mostra o Lula com 52% dos votos válidos. Isso significa que a chance dele de vitória no primeiro turno está dentro da margem de erro, né? A margem de erro é de 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos. Então, se você tira os 2 pontos, ele vai para 50%. Isso foi um dado importante porque consolida aí um conjunto de pesquisas que vem apresentando desde a semana passada uma tendência de vitória no primeiro turno. Hoje mesmo, agora, né, segunda-feira, dia 27, terça-feira, dia 27, saiu o Atlas, divulgado pela CNN, e ali o Lula tem 48,2% dos votos sem ser válidos, dos votos totais. Então, quando vai para os votos válidos, também está na vitória no primeiro turno. E amanhã, quarta-feira, dia 28, sai mais uma, que é Quest, na quinta sai Datafolha, na sexta sai PEC de novo. Então, essa tendência está muito consolidada. E quando a gente vê, né, a estratificação dos dados, a gente vê alguns dados muito interessantes, né? O fato do Lula liderar no Sudeste, especialmente São Paulo e Minas. Essas pesquisas vêm mostrando isso. No Rio de Janeiro, que é um lugar que o bolsonarismo é mais forte, o Bolsonaro passou o Lula em meados de setembro, mas quando a própria campanha do Bolsonaro esperava que ele fosse abrir uma distância no Rio, essas novas pesquisas mostram que não, os dois estão em empate técnico, então isso também é bem significativo. Essa pesquisa mostra também uma diminuição da diferença entre eles nos evangélicos, né, no eleitorado evangélico, o que também é muito importante para explicar essa tendência de voto, de decisão da eleição no primeiro turno. Josué, tem um voto envergonhado nessa eleição, que não é bem um voto envergonhado, é um voto amedrontado, né? Quer dizer, os ataques que os bolsonaristas têm feito a petistas, que incluíram assassinatos nessa semana, né, inibem as pessoas de se apresentar com a sua opção eleitoral. Né? Nós podemos pensar que existe também um voto, vamos dizer assim, meio escondido, que vai se expressar e aumentar essa diferença ou não? Eu acredito que sim, Silvio, que tem um voto amedrontado. É boa essa expressão que você criou, embora seja triste e trágica, né? Que a gente esteja passando por isso. A gente, né, o nosso monitoramento eleitoral, a gente faz uma pesquisa em fontes que são fontes organizadas na internet, que é os dados do TSE, os dados fornecidos pelos próprios partidos, reportagens da mídia empresarial e da mídia alternativa, mas a gente também faz um trabalho de campo, entre aspas, que é rodar as ruas para acompanhar as eleições, ver os principais pontos aqui da cidade do Rio de Janeiro, onde costuma ter campanha, praças, os metrôs mais movimentados, Central do Brasil. E
E a gente vê como a campanha está fria, né? E um pouco dessa frieza da campanha tem a ver com a pandemia, né? Tem a ver ainda com uma certa readaptação nossa com um mundo pós-pandêmico, com um novo normal, né? Enfim, um debate que acho que as pessoas que estão nos assistindo acompanham, mas tem muito a ver com isso que você falou, que é um medo da violência política. A violência política vem crescendo e isso amedronta. Agora, eu não sei se vai aumentar necessariamente as intenções de voto do Lula, porque também tem uma abstenção maior entre os votos do Lula, historicamente, né? Porque você tem, na faixa de 0 a 2 salários mínimos, muita gente que declara voto na pesquisa, mas depois não vota. Por exemplo, isso é forte no Rio de Janeiro e São Paulo, a migração nordestina para essas cidades. A pessoa não transferiu o título ainda. Então, é uma abstenção que não estava prevista na pesquisa. Então, em geral, o voto do PT, né, cai 2 pontos com relação às pesquisas por conta dessa abstenção forçada, mas aí o voto amedrontado pode compensar, uma vez que as pessoas não estão declarando, não estão se manifestando. Quer dizer, você está falando que não está ganho, que essa história ainda está em disputa, né? Com certeza, está em disputa. A gente tem, né, uma característica do bolsonarismo, que é essa operação de reta final, né, dos últimos dias, né, da última semana, mas especialmente dos últimos dias, sexta, sábado e domingo, que é a boca de urna digital que eles fazem com fake news, né, via disparo de WhatsApp. Se não tenho dúvida que hoje a sociedade brasileira está mais preparada para isso do que estava em 2018, né? Então, a campanha do Lula tem um esquema para enfrentar isso, o TSE tem um esquema para enfrentar isso, a sociedade civil organizada via o tecido social dos movimentos sociais, das ONGs, da imprensa, também está mais preparada para enfrentar isso. O Bolsonaro tem o seu esquema internacional de financiamento e articulação desse processo desorganizado, desde a derrota do Trump, né? Mas, dito isso, não dá para subestimar a capacidade deles de disseminar notícia falsa, né, de mover aí 2, 3, 4 pontos da intenção de voto com essa operação que eles fazem. Então, essa última semana é muito decisiva e a eleição ainda está em aberta e a gente vai precisar ver o debate, o último debate, e acompanhar esses processos mais finos que vão acontecendo com mais intensidade na medida em que o dia da eleição se aproxima. Mas, Josué, esse debate da Globo que você está falando começa às 10 horas, não é? Você acha que o povão assiste? Não, o povão não assiste, embora ele tenha uma audiência, esse debate, muito maior do que os outros, né? Os outros são audiências ínfimas mesmo, 3, 4, 5%, enquanto esse, em geral, costuma passar dos 2 dígitos, mas o povão não assiste. Agora, o debate já era assim. Você lembra de 89, por exemplo, né, a edição criminosa que a Globo fez do debate entre Lula e Collor. O debate ele sempre importou no momento, mas ele sempre importou muito na consequência, na repercussão, né? E com as redes sociais isso ficou ainda mais forte. Então, o debate acaba tendo uma importância muito decisiva, porque se alguém for muito mal, como foi o caso do Bolsonaro no primeiro debate, né, naquele ataque que ele fez às mulheres, isso tem sim impacto nas intenções de voto, todo ano é assim. A ausência desse último debate também impacta, então por isso eu acredito que todos os concorrentes, especialmente Lula e Bolsonaro, estarão presentes. Você sabe, Josué, eu também estou de acordo com você, mas eu estou achando assim que dessa vez nós temos uma violência presente nesse cenário eleitoral. Tem assassinatos que estão sendo cometidos por bolsonaristas, matando petistas porque são petistas. Como é que você vê isso, hein? Olha, Silvio, é difícil, né? A gente está numa situação em que essa eleição é uma chance para a gente ter democracia de novo, né? O Bolsonaro, se ganhar um segundo mandato, ele vai mudar a nossa organização institucional para um arranjo autoritário, não tem nenhuma dúvida disso. Acho que hoje ele não tem força para fechar o STF, para fechar o Congresso, para proibir o associativismo ativista, militante dos movimentos sociais, mas com o segundo mandato, com apoio dos militares, enfim, nada impede que ele faça isso. Mas a gente vencer as eleições, né, a democracia vencer as eleições, não significa que todo esse processo de destruição bolsonarista desaparece, né? Então a gente vai ter uma tarefa de reconstrução que é muito dramática. A violência política é uma dessas expressões, ela não vai parar em 2 de outubro, né? Ela vai provavelmente continuar porque vai ter a contestação da eleição.
Eu poderia dar outros exemplos aqui, como, por exemplo, como a situação da Amazônia. Eu tenho dito, Silvio, que a destruição que a gente tem na Amazônia hoje, ela não é a destruição que a gente já viu em outros momentos do Brasil, em que você bastava organizar uma política pública de fiscalização, de apoio a atividades econômicas sustentáveis, como a Marina Silva fez quando foi ministra do Meio Ambiente do governo Lula. Porque o que tem lá hoje na Amazônia é um processo de milicianização daquele território, né? Os garimpeiros, os madeireiros ilegais, eles controlam parte do território da Amazônia, assim como a milícia controla parte do território do Rio de Janeiro. Então você não resolve isso só fiscalizando, você precisa de algo a mais, que eu não sei muito bem o que é, tanto que a situação aqui no Rio é de muito difícil solução, né? Mesmo os especialistas nesse tema não conseguem apontar com muita nitidez o que fazer. Então, a violência política, a questão da Amazônia, a questão dos clubes de atiradores e colecionadores e caçadores, que são os clubes de armamento, né? O que a gente faz com esses clubes que estão aí institucionalizados, que eu acho, acredito, defendo que o próximo governo proíba, mas o que você faz com o que já aconteceu? Como é que vai lá tirar a arma dessas pessoas? Então, são processos muito complexos, e aí, nesse sentido, a violência política que você trouxe é mais um deles. Ela não vai acabar dia 2 de outubro, e a solução para esse problema não é fácil, né? A gente vai precisar de uma grande mobilização social de reconstrução nesses temas que eu citei aqui e em muitos outros. Você sabe que eu estava conversando com uns amigos ontem, e nós estávamos preocupados com a ideia de que o Bolsonaro, perdendo no primeiro turno, ele se torne vingativo. E ele tem 3 meses ainda de ter a caneta como presidente, antes de passar o mandato. O que pode acontecer nesses 3 meses, hein? Olha, eu acho essa uma excelente questão, Silvio, mas eu acho que o potencial dele de destruição é maior se tiver segundo turno. Acho que isso a gente precisa... Explica isso. Ter bem alinhado entre nós, exatamente, ter bastante certeza disso. Por quê? Primeiro, gente, o questionamento às urnas, né? Se o Bolsonaro questiona a urna eletrônica no primeiro turno, ele está questionando não apenas a vitória do Lula, mas ele está questionando a vitória de 15 a 20 governadores que vão vencer a eleição no primeiro turno. Ele está questionando a eleição de 27 senadores que serão eleitos em 2 de outubro. Ele está questionando a eleição de 513 deputados federais que serão eleitos em 2 de outubro. E ele vai estar questionando, né, vai questionar a eleição de milhares de deputados estaduais que serão eleitos em 2 de outubro. Então ele precisa dizer que todo o sistema político brasileiro não é legítimo. Ele não vai conseguir. Ele não vai ter apoio nem do partido dele, que vai eleger governadores, deputados, senadores. Então, isso é muito importante. A vitória no primeiro turno, ela sepulta a tentativa golpista do Bolsonaro via questionamento das urnas eletrônicas. Se ele vai para o segundo turno, além dele ter 4 semanas para produzir mais violência política, para radicalizar o processo, na hora de questionar o resultado, ele vai ter a eleição para presidente e alguns governadores, 2, 3, 4. Ele pode, inclusive, dizer que as urnas foram fraudadas justamente onde não tem eleição para o governo, para poupar os governadores eleitos. Então, ele ganha muito mais condição de fazer isso. O segundo ponto é que não dá para a gente subestimar a capacidade dele de organizar violência política no segundo turno, coisa que ele não fez agora. A violência política até agora, ela é uma violência que os especialistas chamam de lobo solitário, né? Que é um sujeito, um indivíduo, que faz um ataque por conta própria, ou por um momento de raiva, ou premeditado, mas ele faz por conta própria. Por que isso? Porque toda a operação do Bolsonaro está, nesse momento, em garantir que ele vá para o segundo turno. E em eleger bancadas parlamentares e governadores. Por exemplo, em São Paulo eles estão, né? O Bolsonaro está lá engajado na campanha do Tarcísio. Aqui no Rio, do Cláudio Castro. Então isso desorganiza um processo de ataque às instituições e às sociedades que no segundo turno não tem limite, porque você não tem mais nada disso. Eles vão ter toda aquela militância deles, que é cerca de 10% do eleitorado, livre apenas para defender o Bolsonaro. Hoje eles estão dispersos em um sem número de atividades eleitorais. Então esses 2 fatos, né, ele questionar a urna eletrônica no primeiro ou no segundo turno, faz diferença. Ele organizar suas milícias, né, sociais para atacar as pessoas, torna o segundo turno muito dramático, muito perigoso, e aí trazem para quem defende a democracia a necessidade de resolver essa eleição presidencial no primeiro turno. Você sabe que quando você fala assim, organizar suas milícias para atacar,
os oponentes. Eu fico até assustado com uma expressão dessa, porque isso é conflito aberto na rua, né? Quer dizer, é uma coisa assim que a gente ainda não viu no Brasil assim, com essa escala que está tendo agora no período democrático, né? E eu vejo também que, apesar de todas essas discussões de que agora o sistema político, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo estão preparados, eu vejo notícias de milhões de mensagens de fake news sendo veiculadas nesses dias, principalmente a partir dos gabinetes do filho do presidente e dos seus mais próximos ministros, né? Não está havendo um controle efetivo dessas fake news? Eu não sei, assim, a gente não avançou do ponto de vista da regulação da nossa, né, das nossas redes sociais para ter um controle efetivo. O que eu sei que existe hoje de modo mais consolidado é uma fiscalização, um mapeamento, um monitoramento. Então, essa notícia que você tem de que tem muita coisa circulando, a gente não tinha em 2018, né? A gente não conseguia nem olhar. Então, isso já é um avanço. Do ponto de vista das plataformas que as pessoas acessam nas redes sociais, tem como posso dizer, uma ação muito rápida do TSE e dos TREs de suspensão de vídeos e de produtos que são identificados como fake news. O problema continua sendo o WhatsApp, né? O problema continua sendo essa forma de comunicação interpessoal que o WhatsApp e o Telegram representam, embora o WhatsApp tenha se proposto a colaborar com o TRE. Então, esse é um elemento negativo desse processo, que é o que você descreveu. Um elemento, digamos, esperançoso, Silvio, que a gente só vai ter mais evidências depois da eleição, é que as pesquisas qualitativas que a gente no mundo acadêmico fez e que os partidos fizeram mostram que hoje há uma desconfiança maior da população com relação àquilo que chega pelo WhatsApp. Então, teve também uma pedagogia cidadã nesses 4 anos que talvez funcione como uma vacina para as fake news. A gente não tem como ter certeza disso, né? Então, por isso que eu disse que é uma dimensão positiva esperançosa, mas isso vem aparecendo, sabe? As pessoas vêm falando em entrevistas em profundidade, em grupos focais, que não olham mais as notícias que chegam para o WhatsApp do mesmo jeito que olhava há 4 anos atrás, que entenderam que tem aí uma manipulação, né? Acho que é importante também a gente ter uma perspectiva ética com relação ao nosso povo, né? De acreditar no nosso povo, de confiar no nosso povo, de não subestimar o nosso povo. Então, tem um aprendizado mesmo que pode ser importante aí para o combate às fake news, para além das instituições, né? Também um movimento que vem de baixo para cima, de desconfiança e resistência a esse processo mesmo. Quando você fala assim, em acreditar no povo, eu fico pensando no impacto que era esperado da parte do Bolsonaro, do Auxílio Brasil, do Vale Gás, dessas coisas todas que foram repassadas. E que, surpreendentemente, as pesquisas mostram, né, que grande parte desses beneficiários não apoia mais o Jair Bolsonaro. Quer dizer, o que essa pedagogia, esse aprendizado que você fala, né, e se estende para essas coisas ou não? Com certeza, Silvio, é excelente você trazer esse exemplo, porque é uma evidência disso que eu estou falando, né, de que o nosso povo recebeu o auxílio, mas sabe que o auxílio é eleitoreiro, sabe que o Bolsonaro fez só para tentar ganhar a eleição, sabe que em dezembro pode acabar se ele continuar no governo, e isso não se traduziu numa mudança das intenções de voto para ele, né? E quando o auxílio foi aprovado, né, teve um pânico geral na sociedade, né, civil democrática com relação a isso, que eu acho importante também, esse alerta. Mas eu particularmente já apontava um pouco isso, que não ia funcionar, que era muito rápido, né? Acho que a gente conversou isso aqui da primeira vez, né? Uma política pública como essa, para se consolidar, ela precisa de tempo, ela precisa de uma comunicação muito precisa, ela precisa de uma avaliação para saber o que está funcionando, o que não está, porque aí a comunicação ela atua nisso, né? Ela precisa de uma coerência. Então, o Bolsonaro tem um histórico de atacar o Bolsa Família, e aí na hora que ele muda de posição as pessoas percebem. Então, acho importante essa evidência que você falou, assim como os ataques às urnas eletrônicas, né? As pesquisas qualitativas, grupos focais, entrevistas em profundidade, mostram que a população vê isso como um choro de perdedor,
né? Porque as pessoas estão votando aí há muito tempo. E as pessoas não veem isso que ele fala. Tirando essa militância bolsonarista mais radical, a experiência da maioria das pessoas no voto eletrônico é uma experiência exitosa. Vai lá, vota rapidinho, vai embora. Às vezes tem uma dificuldade ou outra, mas esses problemas que eles alegam as pessoas não sentem. Então, tenho aí 20 anos de experiência com isso, ele fala outra coisa, a pessoa fica, ó, isso aí é choro de perdedor. Então, isso é forte também, não consigo mensurar quanto, mas é importante ter essa postura de confiança aí no nosso povo, que eu acho que a democracia também é feita disso, não é feita só de instituições, né? Se fosse só de instituições, a gente estava ferrado. Mas a gente tem aí umas fake news que estão circulando que dizem, por exemplo, que o Lula vai fechar as igrejas cristãs se for eleito, não é? Aí você acha que o evangélico acredita nisso? Então, acho que uma parcela menor tem acreditado nisso do que foi em 2018 com relação àquelas fake news que de sexo, né? De mamadeira, de piroca, de kit gay, né? Aquele debate da família que pegou muito. Esse tem pego menos. As pesquisas têm mostrado isso, né? O Lula está mais bem posicionado do que o Haddad estava entre os evangélicos. Então tem esse elemento também que eu não lembro se a gente conversou na semana passada, mas que acho importante falar, que é diferente mobilizar o antipetismo ou o sentimento anti-esquerda que o Bolsonaro mobilizou em 2018, quando ele está enfrentando o Lula. O Lula é uma liderança de um tamanho muito maior do que o Haddad, do que qualquer outra liderança da esquerda brasileira. Então, aqueles ataques que tentam colar no antipetismo vão pegar mais em figuras como o Haddad do que com o Lula, que tem uma trajetória, que tem uma memória. Então, também tem esse elemento da capacidade que o Lula tem, enquanto figura, de enfrentar esse tipo de fake news, e isso também está fazendo a diferença. Eu fico pensando na possibilidade de acontecer coisas como armaram agora para o Boulos, que estava em campanha aqui em São Paulo, e teve um jovem de 15 anos que foi lá provocar ele, não sei o quê, e depois a gente vê que tem toda uma relação com o MBL e com a PM, que era solidária ao MBL, tentando prender o Boulos, né? Você acha que nós vamos ter outros casos assim? Acho possível, mas aí foi ótimo você citar esse exemplo, porque esse é o tipo de armação que movimentos como o MBL fazem, que são movimentos que querem mais repercussão na internet do que efeito prático. Eu acho que o bolsonarismo não vai fazer isso. O bolsonarismo mesmo ele vai atacar. O risco aí, no caso da campanha do Guilherme Boulos, que é uma campanha muito grande em São Paulo, com muita mobilização, e que eu sei que eles estão pensando isso com muito cuidado, que é um esquema de segurança, é deles estarem fazendo uma caminhada, por exemplo, que eu sei que o Boulos faz muito, e ser atacado. Aqui no Rio é esse o nosso medo. Então também eu queria até fazer esse comentário, aproveitando uma outra pergunta que você falou, pô, você fica assustado, assim, como eu falei, eu estou fazendo um trabalho de campo, entre aspas, no Rio de Janeiro, né? Então tem um desvio aí da minha análise, que é o impacto de eu estar no estado mais bolsonarista do Sudeste, certamente, não sei do Brasil, porque tem alguns estados do Centro-Oeste que são muito bolsonaristas também, né? Mas do Sudeste, com certeza, aqui é o laboratório do bolsonarismo, onde o bolsonarismo nasceu, é onde ele se conecta com dimensões de controle de território e de presença institucional com a polícia, que não tem em outro lugar do Brasil. Então aqui a gente fica um pouco mais assustado mesmo, e isso tem afetado a campanha, sem nenhuma dúvida, e aí afeta também a minha análise, não tem como não afetar, né? Mas em São Paulo, se acontecer alguma coisa, pode ser nesse modo MBL de ser, que é só para repercussão, como foi esse caso absurdo que você citou, ou como aqui no Rio, que a gente espera que são ataques mais organizados, embora isso até agora, no primeiro turno, não tenha acontecido. Uhum. Nós vamos fazer uma pequena interrupção e já voltamos. Só lembrando aí, Josué, que o Freixo também teve um problema de campanha, né? Em que ele e um grupo de apoiadores foi ameaçado por bolsonaristas armados, essas coisas. Quer dizer, não é só aqui, é nacional isso, né? Quer dizer, Santa Catarina vem um que dá uma facada, enfim, quer dizer, é um clima meio generalizado
alimentado. Quer dizer, então, eu fico pensando assim, como é que nós vamos encarar o período pós-eleitoral? Quer dizer, esse ânimo continua existindo, os bolsonaristas continuam existindo. Como é que você vê isso? Olha, Silvio, são muitas dimensões disso, né? A gente vai ter que primeiro passar pela eleição, né, e ver que tipo de ataque que o Bolsonaro vai fazer ao resultado eleitoral. A gente não sabe ainda, né? O que a gente sabe é que a gente vai ter um movimento muito rápido de reconhecimento do resultado das eleições por parte dos presidentes da Câmara e do Senado, por parte da maioria dos governadores, por parte dos outros candidatos que serão derrotados, isso é importante, por parte da comunidade internacional, né? Tem uma articulação diplomática para que os países reconheçam o resultado o mais rápido possível, para diminuir aí o intervalo e a capacidade do Bolsonaro de agir. Então, esse é a primeira situação. A segunda, que a gente vai ter uma dificuldade, que é um cansaço que a sociedade tem, né? O que se choca com o que você acabou de falar, que é a necessidade da gente se manter alerta e organizado. Eu acho que a gente vai precisar de uma convocação por parte das lideranças políticas, sobretudo eleitas. Então, você citou o Guilherme Boulos, vou trazê-lo de novo. Por exemplo, o Guilherme Boulos tende a ser o deputado federal mais votado da esquerda em São Paulo, né? Então, ele com essa liderança, com esse tamanho que vai sair, tem a capacidade e como que quase que o dever, né, de deixar aí passar 1, 2 dias, porque as pessoas vão precisar minimamente descansar, mas não deixar a peteca cair, e convocar um fórum, convocar uma articulação em defesa da democracia contra a violência política. No caso de São Paulo, isso não vai ser simples, porque vai ter segundo turno das eleições para o governo, né? É o mesmo caso aqui do Rio, então a gente ainda vai ter esse problema de 2 temporalidades, que é a possível vitória no primeiro turno, e aí o Bolsonaro atacando, mas estados importantes que as eleições continuam. Então vai ser muito complexo articular isso, mas a gente tem a obrigação, né? A gente não pode encarar isso como se fosse uma eleição normal. Isso é um ponto que eu tenho falado muito. Numa eleição normal, o presidente venceu no primeiro turno, os governadores não, você continua fazendo campanha normalmente. Não dá para ser assim. A gente precisa fazer campanha no segundo turno, quem quiser se engajar. Nós da academia vamos estudar o segundo turno, né? A mídia, o jornalismo, a comunicação vai acompanhar, mas a gente precisa também organizar um processo de defesa da democracia logo após as eleições presidenciais. Foi muito bom você trazer o tema dos governadores, porque as eleições não se resumem à eleição presidencial. E há especulações de que os governadores estão relativamente divididos em equidade, né? Aqueles que apoiam e serão eleitos como base de apoio de um futuro governo Lula e os que são oposição. Como é que você vê esse perfil dos governadores nessa eleição? Como é que quais forças políticas vão predominar? Olha, o que está saindo até agora do mapa eleitoral, Silvio, é uma derrota do bolsonarismo nas eleições para o governo. Então, quando você fala corretamente que você vai ter uma parte, cerca de metade dos governadores com o governo, caso seja o Lula, né, e uma parte com oposição, a gente está falando da oposição da direita tradicional brasileira, né, que se organiza em partidos como a União Brasil, que se organiza em partidos como o PSDB, e por aí vai. Então, os candidatos realmente bolsonaristas ou estão mal nas pesquisas ou estão escondendo o Bolsonaro, como é o caso do Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro. Como é o caso do Capitão Wagner lá no Ceará, que, aliás, já está sendo ultrapassado pelo Eumano do PT nas pesquisas. Então, isso é um dado importante, né? O fato de que o bolsonarismo vai ter uma grande votação nacional, né? O Bolsonaro vai ter entre 35% e 40% dos votos válidos, eu aposto que ele vai ter 40% dos votos válidos. Vai ter uma bancada expressiva, né? Porque dentro do PL, o Partido Liberal, você tem um conjunto de deputados que será eleito, que é da direita tradicional, mas você tem um outro conjunto que é bolsonarista raiz, né? Então você vai ter ali 20, 25 deputados bolsonaristas, mas ponto. Vai ter alguns deputados estaduais, aqui no Rio eu sei que vai ter, mas é isso, tende a não eleger governadores. Os governadores que estão... O Cláudio Castro já falou isso, ele é favorito aqui, ele tem liderado as pesquisas. Ele fala, se eu ganhar e o Lula ganhar, não vou fazer oposição, vou colaborar. Então, esse sentimento de que o bolsonarismo vai
se enfraquecer institucionalmente é bem importante, embora mantenha a força social, que é o que a gente vem falando desde o começo do nosso papo hoje. E o Centrão, hein? O que vai acontecer com o Centrão? O Centrão vai se dividir, como sempre, né? É a característica do Centrão. Eu acho que assim, o PL, propriamente dito, não consegue fazer um movimento de aproximação do governo agora, no primeiro momento, né? Porque vai ter essa bancada bolsonarista. Não sei o que o PL vai fazer com o próprio Bolsonaro, não dá para saber se o Bolsonaro fica no PL, né? O Bolsonaro não tem aí uma cultura de cultivar vínculos partidários. Pode ser que o bolsonarismo se lance para fundar seu partido novamente, por exemplo, né? Coisa que eles já tentaram fazer e não conseguiram. Mas outros partidos, como o Partido Progressista, o PP, os republicanos, que compõem o Centrão, a tendência desses partidos é moderar sua oposição, articular certos temas em que eles vão participar do governo. Não sei se participar do governo é a palavra certa, mas, pelo menos não no primeiro momento, mas colaborar, né? Tem que ver o mapa dos governadores eleitos. Então, por exemplo, o Ratinho Júnior, que tende a ser eleito lá no Paraná, né, que até agora foi um aliado do Bolsonaro. Dificilmente ele vai manter uma posição radical contra o governo, para dar um exemplo. Então, a gente vai ter que ver esse mapa e acompanhar essas movimentações institucionais, mas dificilmente o Centrão vai radicalizar contra o governo. Acho que ele vai fazer um movimento de tirar as tropas, né? Faz um armistício, faz alguma oposição e vai vendo no que vai dar. Não vai ter um cenário assim de tentar inviabilizar o governo Lula com um bloqueio das iniciativas legislativas no Congresso? Eu não acredito nisso. Não acredito nisso, primeiro, porque tudo indica, Silvio, que em novembro o STF vai proibir o orçamento secreto, né? Isso é um dado muito importante para a conjuntura, para o futuro governo. Já tem uma liminar, se eu não me engano, da Rosa Weber, considerando o orçamento secreto ilegal, e tudo indica que o plenário do STF vai confirmar essa liminar. Então, a tendência, o orçamento secreto se tornando ilegal, é abrir espaço para uma repactuação da relação entre executivo e legislativo, né? Onde o legislativo não terá o direito de fazer um orçamento secreto, mas manterá algumas das prerrogativas que conquistou desde 2015, como, por exemplo, emendas impositivas para a saúde, que é uma das novidades institucionais que foram inauguradas nas presidências do Eduardo Cunha e depois do Rodrigo Maia. Então, acho que vai acabar, no começo, a gente vivendo um equilíbrio instável, sem nenhuma dúvida, mas um equilíbrio que tende a durar aí um ano, pelo menos, até ver como vai ser mesmo o governo, que resposta que ele vai dar, né, se ele vai manter uma popularidade alta, se ele vai conseguir recuperar um pouco a economia e por aí vai. Eu não tenho tanta esperança de que o Congresso seja um perfil diferente. Ele continua sendo muito conservador e ele traduz, vamos dizer assim, o uso do dinheiro público para renovar a presença dos caciques desses partidos, né? E nós temos muita presença das famílias que são oligarquias regionais, quer dizer, que passam o mandato de pai para filho no Congresso. Isso não vai mudar agora, vai? Não, assim, a correlação de forças do Congresso do ponto de vista quantitativo vai mudar pouco. A bancada progressista vai crescer comparada a 2018. Por quê? Porque 2018 foi o pior resultado da história de uma bancada progressista. Então vai crescer. Mas não vai crescer para muito distante do que foi 2014, que já foi um Congresso difícil, né? Tanto que terminou com o impeachment da Dilma, com um golpe parlamentar. O que eu acho que é diferente, Silvio, isso a gente acompanha no nosso monitoramento eleitoral do nosso observatório, do Observatório Político Eleitoral, é a organização das bancadas temáticas progressistas, né? A bancada antirracista, a bancada feminista, a bancada do COCAR, que é a bancada dos povos indígenas, a bancada da ciência, que é uma novidade. Essas bancadas, as bancadas dos movimentos sociais, essas bancadas, elas estão mais articuladas já agora no processo eleitoral, estão conquistando votos com essa narrativa, com esse discurso, a necessidade de ter gente defendendo as pautas, né, de uma parte da sociedade civil progressista, e eu tendo a achar que isso vai produzir uma ação legislativa mais colaborativa, mais capaz de enfrentar, porque tem um problema também
nesse período todo, que é a própria divisão da bancada progressista, né? A bancada progressista está sempre correndo atrás do prejuízo, está sempre disputando espaço. Então, e eles, né, no caso, essas bancadas da bala, da Bíblia e do Boi, eles cooperam muito mais. Então, isso também é um dado importante, que é a mudança qualitativa da atuação do Congresso, da bancada, que isso tende a aumentar a força. Assim, para dar um exemplo, para quem é mais velho lembra, eu lembro disso, foi quando eu comecei a acompanhar a política, ainda na escola, mas quem não viveu esse período ali dos anos 90 pode pesquisar, que é a bancada que o PT tinha na época, que era menor do que é hoje e era mais capaz de fazer política no Congresso porque era muito bem organizada. Então era uma coisa muito impressionante. O PT tinha 30 deputados, o PDT tinha outros 10, o PCdoB 2 ou 3. Então com 50, 55, o Fernando Henrique tinha uma maioria de mais de 300 e ele não conseguia aprovar tudo porque você tinha ali uma minoria muito organizada capaz de atuar em conjunto. E a gente perdeu isso, né? O campo progressista perdeu isso. E isso eu acho que temos condições de recuperar agora em 2000, né, na legislatura que começa em 2023, que será eleita em 2022. Você está trazendo o papel dos partidos, né? E volta e meia a gente fala assim, a democracia tem que ser responsabilidade última do cidadão mobilizado. Eu não estou vendo esses partidos preocupados com mobilização cidadã. Eles estão fazendo campanha do ponto de vista assim de eu quero me eleger, não é que eu quero levar a população a uma representação no Congresso que atenda seus interesses. Isso aí, como é que faz? É um desafio mesmo, né? É um desafio, eu acho que a gente teve um bom sinal disso. Você vai perceber, Silvio, que eu estou num dia de otimismo esperançoso. Que foi aquela jornada de mobilizações do dia 11 de agosto, né, da leitura da Carta em Defesa da Democracia em vários lugares do país. Né? Ali a eleição não tinha começado ainda, então você tem razão sobre... A eleição começou formalmente em 16 de agosto, né? Então ali foi uma semana antes. Então a eleição realmente é isso, ela toma conta e aí as mobilizações cidadãs se esvaziam. Agora mesmo, acho que 30... final de agosto, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular tentaram chamar um ato em defesa da democracia e não conseguiram, então confirmo o que você está falando, mas em 11 de agosto, um pouquinho antes da eleição, a gente teve aquele bonito dia de mobilização, né? Leitura da Carta pela Democracia em todas as universidades do Brasil, em praças, rede social. Então, se aquela energia ali pudesse ser ativada de novo assim e acabar o primeiro turno, acho que a gente tem condição de produzir essa mobilização que a gente está conversando. A questão é, essa energia tem como ser ativada? Faz pouco tempo, né? Eu acredito que sim, mas aí depende também de um chamado das lideranças, que era o que eu estava falando um pouco antes, e eu acredito que essas lideranças vão fazer esse chamado. Eu às vezes fico pensando que quanto menos funciona o sistema político, mais a sociedade civil se manifesta. Quanto mais funciona o sistema político, menos a sociedade ela se acomoda, né? Quer dizer, ela delega, né? E o nosso sistema político não está operando a contento das maiorias, ele só produz a desigualdade, né? Essas mudanças vão ser pontuais no próximo governo. A gente não pode esperar grandes mudanças, né? Mas eu acho que a gente precisa trabalhar para que as duas coisas funcionem juntos, né? Que a gente tenha um sistema político que volte a funcionar e que retome aí uma dinâmica de diminuição da desigualdade como a gente teve nos anos 2000, a partir de políticas públicas, a partir de um alargamento da nossa cultura democrática, da cultura participativa, né? Retomar conselhos mais empoderados, com mobilização da sociedade civil. Acho que esse diagnóstico que você fez de que ou funciona uma coisa ou outra é ruim para a gente, é ruim para a democracia. A gente precisa que os dois, né, se retroalimentem e não se fiquem tão isolados um do outro como tem sido nos últimos anos. Vamos fazer um outro intervalinho e já voltamos. Então, Josué, eu estou aqui aproveitando do seu otimismo esperançoso. Nesse seu otimismo esperançoso, como é que você vê
os primeiros passos, vamos dizer assim, da constituição de um governo. Ele precisa ser composto por forças distintas, né? Silvio, eu estou com dificuldade ainda de fazer essa análise, né? Tá muito confuso ainda, e aí a gente acaba tendo muita torcida da nossa parte, com otimismo, do que muitas evidências, né? Eu avalio, confesso aqui para quem nos assiste, com muita torcida, que uma vitória no primeiro turno tende a diminuir o peso do centrão ou dos partidos de direita, porque esses partidos tendem a negociar espaços para apoiar no segundo turno, né? Então, isso é uma expectativa. Agora, isso não anula o fato de que a frente, né, a vitória do Lula é resultado, caso ocorra no primeiro turno, é resultado de uma frente ampla, né? De uma frente ampla muito diversa, que tem... Eu sempre gosto de citar isso. Na mesma semana, que foi a semana que o Lula confirmou o Geraldo Alckmin como vice, foi a semana que o Guilherme Boulos retirou sua candidatura ao governo do estado de São Paulo, anunciou que era deputado federal, para confirmar, sedimentar a sua aliança com o Lula e com o Haddad. Então, na mesma semana, o Lula organizou o apoio do Alckmin, né, de uma direita, de uma centro-direita, e do Boulos, do PSOL, que está à esquerda do PT. Então, isso é a frente ampla. Isso é exatamente a manifestação concreta desse conceito de frente ampla. Embora a frente ampla, nesse caso, tenha sido trazer um político de direita para dentro de um partido de centro-esquerda, no caso o PSB. Né? Então, nessa semana, o Lula fez esse grande arco, e esse grande arco vai ter que negociar como governo. Agora, é melhor negociar dentro de um arco que já está no primeiro turno do que você ter que abrir espaços para quem... o Kassab, por exemplo, né, que não apoiou no primeiro turno, justamente apostando no segundo turno. Então, acho que a eleição acabar no primeiro turno é uma derrota para o Kassab, por exemplo. E isso é importante para pensar uma organização do futuro governo, como você perguntou. Uhum. Muito bom isso aí. E agora, né? Quer dizer, depois que tivermos as eleições, nós vamos ter esses 90 dias. Eu estou voltando a esse tema, né, porque me preocupa. Né? Esses 90 dias podem ser 90 dias vingativos. Né? Nós temos a capacidade de travar essas medidas da presidência, se ele quiser, vamos chamar assim, botar para quebrar? Eu acho que alguma capacidade, sim, Silvio. Acho que as variáveis aí que a gente precisa levantar para isso é a capacidade do Congresso, novo Congresso de 2023, dos governadores que vão tomar posse, né, deles se mobilizarem para evitar isso, porque isso significa um prejuízo para os seus trabalhos políticos futuros. Né? Então, esse é um elemento. Acho que a gente vai ter que acompanhar também a mobilização do STF e do TSE. Agora, tudo, né? A gente tem, acho que na semana passada isso já apareceu e hoje também, depende de mobilização social, né? Acho que isso é um ponto em comum aqui que a gente tem, né? Sem mobilização social, a tendência é o Bolsonaro conseguir mais, porque ele mobiliza, né? Ele mobiliza pouco, é 10%, 15%, mas é muita gente ao mesmo tempo, como foi o 7 de setembro. 7 de setembro, o golpista do Bolsonaro foi insuficiente para ele dar o golpe, mas foi suficiente para ele mobilizar o time dele, a tropa dele. Então, a gente vai precisar mobilizar também. Acho que o desafio é não deixar essa preocupação e esse alerta que você está trazendo para ser resolvido única e exclusivamente pelos fóruns institucionais. A sociedade precisa se mobilizar, a gente precisa retomar aquele espírito do 11 de agosto, da Carta da Democracia, para poder garantir que não haja uma inviabilização do país nesses 90 dias que o Bolsonaro será presidente sem continuar. Então, é realmente muito dramático, uma janela aí muito perigosa. Josué, tem denúncias que estão falando, por exemplo, que o Ministério da Defesa andou fazendo consultas aos generais, aos almirantes, no sentido de sondar se eles aceitavam um golpe, né? E a resposta parece que foi majoritariamente negativa. A gente não tem muitas informações sobre isso. Você acha que os militares vão entrar nessa história com essa fiscalização das urnas? Como é que você vê isso?
É um pouco o que você falou, é muito difícil, né, falar sobre os militares. Quem estuda isso na universidade tem dificuldade, porque as fontes são muito fechadas, né? Você tem. Os militares só falam em off, os militares, os documentos são difíceis de acessar, mas as informações são todas nesse sentido que você falou, uma rejeição ao golpismo institucional e possíveis ações de lobos solitários, né, e de aposentados e reservistas, tipo clube militar, né? Eu acho mesmo, Silvio, que o problema nosso com o Bolsonaro não será esse problema verticalizado, né, das Forças Armadas para baixo, como foi em 64. Eu acho que o problema vai ser de baixo para cima, que é revoltas, motins de grupos de cabos, né, da base da tropa, que podem ser impulsionados pelo Bolsonaro. Então, acho que isso é tão grave que preocupa as próprias lideranças das Forças Armadas, né? E que eu acho que isso foi um elemento também para afastar um conjunto de generais, de coronéis, enfim, do comando das Forças Armadas do próprio Bolsonaro, que é o medo de perder o controle da própria tropa. Você veja a importância que tem perceber para onde está indo o vento, né? Quer dizer, as pesquisas mostram isso, e parece que, por exemplo, algumas igrejas evangélicas já estão subindo no muro, não estão mais apoiando declaradamente o Bolsonaro. E mesmo tem movimentos de jovens evangélicos que estão rejeitando a orientação dos seus pastores, não é isso? Quer dizer, essa movimentação é uma movimentação de quem aposta porque o outro vai ganhar? Sim, mas não só. Então, a expectativa de poder é sempre um elemento muito decisivo de migração de intenção de voto. Quem está liderando costuma ganhar um pouco mais de intenção de voto por causa disso que você falou. As lideranças locais vão se movendo nessa direção para aproveitar a onda. Mas eu acho também, avalio que tem um cansaço, mesmo nos setores conservadores, com o que o Bolsonaro significa. Os evangélicos, por exemplo, aos evangélicos, às igrejas evangélicas não interessa a convulsão social, né? As igrejas evangélicas são redes muito capilarizadas de sociabilidade, né? Você tem o coral, você tem a leitura da Bíblia, você tem o espaço mesmo físico da igreja evangélica, que é um espaço de encontro, de troca, e a convulsão social não ajuda para isso, né? Não ajuda para a própria pregação, ainda que conservadora, que algumas dessas igrejas fazem. Então, acho que o Bolsonaro, essa aposta constante do Bolsonaro na guerra de tudo e contra todos, afastou os setores conservadores dele, e aí isso junta com a expectativa de poder e cria esse caldo, que é o caldo que está levando aí a eleição a ser decidida no primeiro turno. Josué, afastou também as grandes empresas que apoiaram o golpe da Dilma, que derrubou a Dilma, ou não? Sem dúvida. Você vê que hoje o empresariado, não dá para afirmar, né, acho que a gente conversa com os especialistas dessa área, que o empresariado já aceita o PT. Não dá para afirmar isso. Mas, sem nenhuma dúvida, há uma rejeição nesses setores com relação ao que foi o governo Bolsonaro, ao modo como o Bolsonaro não estabilizou a nossa economia, mesmo para os interesses deles. Isso é muito evidente. Tirando aquele conjunto de empresários bolsonaristas. Então, é sempre assim, em todos os setores, militares, empresários, evangélicos, a gente vai ter uma minoria muito radicalizada, que é expressiva e que se perfila ao lado do Bolsonaro, e uma maioria que não aguenta mais, embora ainda não tenha aderido aí a uma construção mais democrática, mas aí são processos de negociação que vão rolar aí para o futuro. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso papo, passa rápido. Eu não queria deixar de perguntar para você o que está representando essas manifestações, por exemplo, do Prêmio Nobel da Paz e de outros lideranças e intelectuais latino-americanos pedindo ao Ciro que se retire da disputa. Como é que você vê isso? Eu acho uma mobilização importante, né? Acho que a gente conversou sobre isso, que o voto útil, né, é um movimento mesmo, não é uma coisa assim que parte da campanha do Lula, embora a campanha do Lula obviamente estimule, mas a gente falou na semana passada da Marina Silva, da adesão da Marina Silva ao Lula, e hoje a gente pode falar, essa semana, da adesão do Joaquim Barbosa. É um marco, né? Porque o Joaquim Barbosa foi o ministro do STF que liderou o processo do chamado mensalão, que condenou muitas lideranças petistas. Então, são exemplos, Marina e Joaquim Barbosa, de adesão
que não parte do Lula, né? Lula não manipula isso, é um movimento mesmo. E você acabou de expressar um outro, que é a parte da sociedade civil internacional muito preocupada com o Brasil e tentando convencer o Ciro a ter alguma noção, coisa que ele não vai ter. Então eu vi um meme que eu achei muito bom, o Ciro lançou aí na segunda-feira, eu acho, né, dia 26, o manifesto à nação, e o que a gente precisa que ele faça é um manifesto à noção. E se ele tiver noção, era retirar para que a gente decida a eleição no primeiro turno. Josué, você tem 2 minutos para falar o que você bem entender agora nesse final de nosso programa, pensando que nós estamos a 4 dias das eleições, né? Ó, o que eu vou falar é o seguinte, gente, ainda temos 80%, 90% das pessoas que não decidiram quem vão votar para deputado federal, para deputado estadual. É um percentual muito alto. E se você que nos assiste ainda não decidiu, procure conversar com quem já decidiu sobre isso, procure levar o seu voto parlamentar para candidatas e candidatos que defendam a democracia, para candidatas e candidatos que defendam uma renovação das nossas instituições, para candidatas e candidatos que tenham ligação orgânica com movimentos sociais, com a sociedade civil. Isso é muito importante a gente ter uma bancada parlamentar nacional e nos estados, não apenas progressista, mas antenada com essa discussão que a gente fez hoje, né, com a necessidade da gente renovar a democracia e as instituições brasileiras. Então, pesquise, não deixe de votar, porque a eleição termina dia 2 de outubro, mas a reconstrução da nossa democracia ainda vai levar um tempo e a gente precisa de muita mobilização para isso. Muito bom. Quero agradecer muito ao Josué Medeiros pela sua brilhante colocação aqui, que nos ajuda a esclarecer esse momento que nós estamos vivendo, e agradecer também a você que nos assiste. Semana que vem vamos comentar o resultado do primeiro turno. Até lá.